Galerinha que está aí se preparando, estudando, vamos nos preparar, vamos estudar e vamos trazer o quê? Vamos trazer PNE, Plano Nacional de Educação. Nós estamos aí na vigência 2014-2024. Teremos aí algumas questões que são mais apresentadas por bancas de concurso, trazendo elementos aí que precisamos impreterivelmente ter o conhecimento para poder aí interpretar nas questões. As questões nunca se apresentam da mesma forma, mas teremos um entendimento do que se traz aí esse documento e de qual é o formato que se apresenta aí num concurso público. Será um encontro de questões e nessas questões a gente vai analisando cada ponto crucial aí das questões, certo? E nessas questões a gente vai trazer pontos elementares para esse conhecimento. E diante disso, nós temos aí então um Plano Nacional da Educação, decenal 2014-2024, e já vamos partir aí para a primeira questão, trazendo aí o documento intitulado Política Nacional da Educação, PNE, trazendo o quê? Justamente trazendo pelo direito das crianças de 0 a 6 anos, a educação. Recomenda-se que, então, primeiro ponto, o PNE, ele fala de crianças de 0 a 6 anos. O que se recomenda para o PNE? A prática pedagógica considere os saberes produzidos no cotidiano por todos os sujeitos envolvidos no processo: crianças, professores, pais, comunidade e outros profissionais. O que o documento recomenda? Que estados e municípios elaborem ou adequem seus planos de educação em consonância com a Política Nacional de Educação Infantil. 3. A assertiva 3 vai dizer o quê? Que as instituições de educação infantil assegurem e divulguem iniciativas inovadoras que levem ao avanço na produção de conhecimentos teóricos na área da educação infantil, sobre a infância e a prática pedagógica. A assertiva 4 vai trazer que o Plano Nacional da Política Nacional de Educação, a reflexão coletiva. O que a gente tem aí na prática, que são o quê? É justamente a gestão democrática, que vem essa reflexão sempre na coletividade, sobre a prática pedagógica, com base nos conhecimentos historicamente produzidos, os documentos, todos os documentos que temos, ele é pautado aí pelos conhecimentos historicamente produzidos, numa concepção sócio-histórica, tanto pelas ciências, quanto pela arte e pelos movimentos sociais. E aí nós temos aí, concomitante, a educação, que ela se transforma, ela se movimenta a partir da parte econômica, política e social. E nesse caso ele está falando aqui que os movimentos sociais que norteiem as formações, as propostas de formação. Na assertiva 5 diz o quê? Os profissionais da instituição, as famílias, a comunidade e as crianças participem da elaboração, da implementação e da avaliação das políticas públicas. E aí, essa questão foi trazida justamente porque ela traz um apanhado geral do que o documento da Política Nacional de Educação, PNE, ele vai trazer aí qual é a recomendação necessária, o que é essa abrangência da Política Nacional de Educação. Então vamos começar aí o nosso esquema do mapa mental, trazendo o quê? O PNE, vamos trazer aqui de uma forma mais evidente, o PNE é aquilo que a gente tem
2014, 2024, e ele vai trazer algumas metas, diretrizes, estratégias para que a educação esteja em evidência, que haja um avanço aí nas propostas, que tenham propostas inovadoras, que tenham iniciativas de participação colaborativa. Então, quais são os fundamentos que a gente tem nessa questão aqui que eu trago nesse momento? Nesse momento, a gente precisa tirar quais os elementos fundantes nesse documento. Ele vai dizer aqui que são conhecimentos historicamente produzidos, o que mais que eu tenho aqui de elemento-chave para essa questão? Eu tenho aqui que ele é o quê? Que levem ao avanço aí da produção de conhecimento. Então, produção de conhecimento, a produção de conhecimento a partir de quais elementos que ele vai dizer? De uma ação coletiva reflexiva. Então, uma ação coletiva reflexiva. Reflexiva de quem? Se eu estou falando aqui, eu já trago então da questão da gestão democrática. Nessa gestão democrática, quem que participa? Participa a comunidade, participa as famílias, participa os profissionais da educação, os profissionais que adentram aquele espaço institucional. Então, nesse elemento dos históricos, das famílias, da comunidade, os municípios e os estados, eles se adequam seus documentos, trazendo aí a consonância dessa política nacional de educação. Então, numa ação reflexiva, coletiva, num conhecimento historicamente produzido, trazendo aí a produção de conhecimento, trazendo aí inovação, trazendo iniciativas inovadoras. Então, essa questão ele vai me dar um emaranhado geral, trazendo os elementos principais que eu preciso ter. O que esse documento, na realidade, vem trazendo para a educação? Ele vai trazer esses pontos fundamentais. Por isso que na questão, que eu trago essa questão e eu acho ela muito importante nesse movimento de estudo, que é justamente o quê? O gabarito dessa questão, nós teremos todas as assertivas como verdadeiras. Justamente nesse encontro de trazer o quê? Que essa prática pedagógica, que ela é importante, ela vai trazer essa prática pedagógica, considerando aí os saberes produzidos no cotidiano, por todos os sujeitos envolvidos nesse processo, crianças, professores, pais, comunidade e outros profissionais. Então, outro elemento forte que nós podemos colocar aqui no nosso esquema são o quê? Que as práticas não são aquelas práticas engessadas que só o professor é o detentor de todo o conhecimento, mas trazendo o quê? Uma prática pedagógica coletiva, trazendo aquilo que Vygotsky traz também enquanto conceito, conceito científico e o conceito espontâneo, que é o conhecimento produzido diariamente, é o conhecimento produzido no cotidiano dos alunos. E haja, nessa forma dialética, essa constituição dos saberes. Então, é uma prática pedagógica nos conhecimentos, considerando, trazendo à luz os conhecimentos cotidianos. E se a gente traz que esse conhecimento
ele é produzido historicamente. Onde está essa produção? Juntamente, concomitante aos conhecimentos da vida cotidiana, aos conhecimentos espontâneos que agregam aí a gente traz um pouquinho de Piaget quando ele diz o quê? Essa assimilação, a acomodação e essa equilibração a partir dos conhecimentos advindos aí dos encontros dos sujeitos, certo? Então, buscando aí novos elementos, eu tenho aqui na questão, na assertiva 2, quando ele fala dessa consonância com a política, nós temos as políticas nacionais que precisam sim são balizadores das políticas das esferas estaduais e municipais. Não somente a política nacional de educação infantil, como todas as outras políticas aí, Lei de Diretrizes e Bases, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, todos esses documentos das políticas nacionais, eles são balizadores dos documentos oficiais das esferas municipais e estaduais. As instituições de educação infantil que assegurem e divulguem essas iniciativas inovadoras, porque estamos aí tendo a educação infantil como base, mola propulsora aí para uma vida acadêmica, social, que seja fortalecida aí pelos encontros já na tenra infância. E nós temos também a reflexão, isso que a gente falou ali agora há pouco, dessa constituição coletiva, onde há essa reflexão sobre uma prática voltada aí para as bases dos conhecimentos históricos. E trazendo os profissionais, todos os sujeitos envolvidos na constituição dessa comunidade escolar, certo? Essa é uma questão que traz aí qual é o princípio primordial do Plano Nacional, da Política Nacional de Educação, é trazer justamente aí esse emaranhado de formações, esse emaranhado de considerações para que as políticas municipais e estaduais garantam esse avanço aí no processo de ensino e aprendizagem. E aí é uma questão que a gente tem aí como trazer, envolvendo essa situação de aprendizagem dos alunos, porque esse é o foco, a aprendizagem. Não é de uma forma quantitativa, mas qualitativa do processo de ensino-aprendizagem. Aqui trazendo mais uma questão, vamos aí para a questão consta no artigo 4º, vai ter muitos artigos aí e alguns que caem aí de forma mais recorrente nos concursos. Então eu trago aqui falando sobre o artigo 4º do Plano Nacional de Educação, que as metas, quantas metas nós temos? Nós temos 20 metas. Previstas deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica e Superior, mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta lei. Assinale a alternativa que completa corretamente o parágrafo único abaixo. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações qual é, aqui eu digo, o Plano Nacional de Educação. Qual é a idade obrigatória que nós temos da educação? Qual é a idade que todas as políticas nacionais reverberam direitos constitucionais do nosso público-alvo? Então, nós temos aqui que a educação básica, com pesquisas, com fins estatísticos, de forma a incluir informação sobre o perfil da população que cresce a cada dia. Então eu trago nessa questão aqui qual é o público-alvo da educação, como ele fala ali, a educação básica e superior mais atualizadas. Qual é
Quais são esses espaços da educação que eu tenho, qual é a idade que eu tenho que me garante aí essa informação e essa formação desses sujeitos. Então, na questão eu tenho que é a população de 4 a 17 anos com deficiência, que é o público-alvo aí de obrigatoriedade da idade própria. Por quê? Porque a educação ela é garantida ao longo de toda a vida, mas o público-alvo aí de encontro para abraçar essa estatística, buscando ampliar esse escopo aí da pesquisa, todas as políticas, todos os elementos, todos os parágrafos, todas as leis, elas reverberam o quê? A partir de um dado estatístico, trazendo aí políticas nacionais, trazendo novas formações para alcançar um objetivo, uma meta. E como o Plano Nacional de Educação, ele é baseado aí por metas, estratégias, diretrizes, a gente tem o quê? Dentro das 20 metas, dentro das 10 estratégias e das 256, estratégias, a gente tem o quê? Que a amostragem precisa trazer, incluir essa informação detalhada de quem é esse público-alvo das pessoas de 4 a 17 anos com deficiência, certo? É uma preocupação, né, a partir de 1994, a partir da Declaração de Salamanca, a gente tem aí esse público que reverbera aí uma atenção especial, buscando o encontro das necessidades. Aí nós temos várias outras resoluções e leis que trazem ao encontro aí da inclusão. Aí o plano da educação, na perspectiva da educação inclusiva, buscando alternativas e agregar esse público que cada vez mais agrega, cada vez mais está presente aí nas suas diversas origens das pessoas com deficiência, certo? E a gente continua, vamos para mais uma questão, trazendo que, segundo a Política Nacional de Educação, pelo direito das crianças de 0 a 6 anos à educação, a identidade e o papel dos profissionais na educação infantil institucionalizada compreendem várias ações importantes. Dentro dessas várias ações importantes, assinale a alternativa que corresponde a uma dessas opções. Controlar o papel do Estado, esse é o papel da Política Nacional de Educação, e aí a gente tem que trazer o quê? A gente precisa trazer a questão da gestão democrática. Se eu tenho gestão democrática numa participação reflexiva coletiva, não é um papel do Estado de haver esse controle. Punir as famílias negligentes. Complementar o papel da família. Compensar todas as lacunas emocionais. E a gente viu lá na primeira questão qual era o papel fundante aí das políticas nacionais da educação. Substituir por completo o papel da família. Não. Pelo contrário, quando a gente falou aqui, complementar o papel da família. E por que eu digo isso? Complementar o papel, segundo a Política Nacional de Educação, a identidade e o papel dos profissionais da educação, ele é justamente o quê? Daí eu trago o quê? Nesse link de estudo que a gente está aí. É justamente esse link aqui, que são iniciativas inovadoras, que são ação coletiva, que agrega lá as famílias. Também por isso que a gente precisa compreender uma questão como um todo, para eu dizer o quê? Não é punir as famílias, porque ela está sendo considerada o quê? Ela está sendo considerada nessa ação coletiva reflexiva, nessa ação de gestão democrática. Então eu preciso complementar, e na LDB já tem isso também. A LDB em seu artigo 29, quando ela traz o quê? Que a ação dos profissionais nesse espaço não doméstico, que é a instituição,
ela é de complementariedade à ação da família. E aí o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Educação pelo Direito das Crianças de 0 a 6 anos, a identidade desse profissional justamente é o quê? É complementar, ele não vai substituir, ele não vai punir, ele não vai ser um controlador, mas ele tem ali um emaranhado de estratégias para poder agregar a esse profissional a trazer essas perspectivas aí, essas ações inovadoras, como a gente já colocou aqui, para a produção de conhecimento nessa prática pedagógica, trazendo esses conhecimentos também da família, que a criança vem para a instituição com uma mala cheia de conhecimentos aí trazidas aí do seu convívio familiar, que também vai agregar aí nesses conhecimentos espontâneos, trazendo elementos aí do conhecimento científico. Certo, galera? Então essa é a questão aí do papel das políticas nacionais da educação, trazendo aí essa complementariedade. Lembrando que é um espaço institucional não doméstico que complementa a ação da família, trazendo aí esse conhecimento cotidiano, buscando o conhecimento histórico produzido, aquele que vai se transformando a partir das mutações políticas, econômicas e sociais, trazendo essa produção do conhecimento de forma o quê? Coletiva, de uma forma de gestão democrática. E agora, mais uma questão para a gente pensar, buscando o quê? Conforme a Política Nacional de Educação pelo Direito das Crianças de 0 a 6 anos à educação, existem estratégias para a educação infantil. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras com V e falsas em relação às estratégias trazidas aí pelo plano, pela Política Nacional de Educação. Na primeira lacuna, ela vai me dizer o quê? Na primeira lacuna, ela vai me dizer que é o quê? Estimular, não vai ser controlar, não vai ser impulsionar, vai ser um estímulo e um apoio tecnicamente os sistemas de ensino a acompanhar e a supervisionar o funcionamento das instituições de educação infantil nas redes públicas e privadas. Aí fica um pontinho de interrogação quando eu vejo aqui as privadas, né? E aí depois a gente vai trazer um pouquinho da conversa aí para essa questão. Segunda lacuna vai me trazer o quê? Elaborar e implementar programas para suprimir, e aí eu tenho aqui na primeira questão, de ampliar as questões inovadoras, iniciativas inovadoras, e aqui me diz o que? Suprimir as funções diferenciadas das instituições e das famílias no que diz respeito à educação e ao cuidado das crianças de 0 a 6 anos. Eu não tenho que suprimir. A instituição, ela é constituída por sujeitos diferentes em suas culturas, crenças, credos, dialetos. Então, essa questão aqui eu considero como falsa. Uma sugestão é o quê? Aqui eu sei que não vai ser o meu gabarito, porque já tem o V e é o F, eu tenho certeza que é o F. E o gabarito D também eu já posso eliminar. Certo? Na terceira assertiva vai me dizer o quê? Apoiar tecnicamente momentos de formação para as famílias e as comunidades escolares, oportunizando o acompanhamento dos seus filhos. E o que a gente viu na questão anterior? Essa ação complementar à ação da família, essa complementariedade à ação da família. E como que vai ser eu esmiuçando essa narrativa, dizendo que complementar a ação da família justamente é como que eu vou complementar essa ação da família. São momentos o quê? De formação, não é colocar todos os pais em um momento único, que estarão todos ao mesmo tempo participando de uma formação continuada, mas não. Mas é fazer aquela troca, aquela conversa, o diálogo,
as assertivas com as famílias, buscando aqui elementos que são desafiadores para as crianças, elementos que precisam ser colocados aí a todo momento, como a primeira questão diz, apoiar, estimular aí os sistemas para acompanhar esse processo. E também nesse processo, quem faz parte desse processo? As famílias. E elas necessitam desse apoio técnico de nós, profissionais da educação, para trazer, porque os pais é família. Família não veio com uma bula, não veio com um manual de instruções como devo ser pai. Assim como nós, professores, também não há um manual dizendo como devemos ser professores. Porque as situações, o conhecimento cotidiano, ele vai trazendo movimentos diferenciados para que eu tenha o quê? Eu tenha esse conhecimento de saber lidar com as situações cotidianas, com os conhecimentos cotidianos apresentados aí nas diferentes funções. Então, é oportunizar momentos, não períodos, mas momentos de apoio às famílias, de trazer esse diálogo no enfrentamento aos desafios apresentados. E a família é que vai dar esse suporte, concomitância ao processo de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho aqui considerado que é esse apoio técnico em momentos de formação, sim, para as famílias, e as comunidades escolares, oportunizando então o acompanhamento de seus filhos. Na quarta lacuna, vai me trazer o quê? Elaborar padrões. Essa narrativa aqui, ela é muito semelhante à segunda, quando ele diz o quê? Suprimir as funções diferenciadas quer me dizer o quê? Padrões rígidos. Trazendo o quê? De infraestrutura para o funcionamento adequado das instituições de educação infantil, considerando as melhores experiências. Quais são os critérios que vão me considerar as melhores experiências ainda estrangeiras como base? Então, diante dessa narrativa, eu sei que a última também, com certeza, é falsa. Eu vou supor aqui que eu estou na dúvida da primeira e da terceira lacuna. Quando eu tenho aqui plena concordância, pleno entendimento que a segunda e a quarta são falsas, eu tenho aqui a segunda e a quarta como falsa. Aqui eu tenho a segunda, mas aqui já posso. E aqui eu tenho, daí eu fico na dúvida, porque eu tenho a primeira diferenciada e eu tenho a terceira aqui, as duas sendo verdadeiras. Então, aqui eu tenho verdadeiro. Aqui na primeira, vai me dizer o quê? Estimular e apoiar tecnicamente os sistemas de ensino. Sim, se eu tenho um apoio técnico às famílias, eu tenho também que a política nacional vai ter esse apoio para acompanhar aí também a rede privada, porque é um plano nacional que ele abrange tanto a esfera pública quanto a privada. Então, nós temos aqui a alternativa B como gabarito oficial, dizendo que eu preciso sim estimular que o sistema vai acompanhar e supervisionar as instituições tanto da rede pública quanto privada. E nós temos aqui sim o apoio técnico às famílias e às comunidades escolares para que haja esse acompanhamento aí dos seus filhos. A gente vai entrar numa seara falando, mas muitas famílias não têm um apoio. A gente não está entrando nessa seara agora, nesse momento aí. A gente está num momento de estudo para trazer elementos aí que constem nos documentos oficiais para uma prova. E esse é a redação oficial dos documentos, dizendo o quê? Que eu preciso sim apoiar tecnicamente as famílias para que haja essa concomitância aí do processo de ensino-aprendizagem, que haja esse acompanhamento e também estimular aí
e supervisionar, porque tanto escola pública e privada, assim como a BNCC, daí eu trago a BNCC, que ela é um documento normativo, a Lei de Diretrizes e Bases, as diretrizes curriculares aí da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ela é sim um documento balizador e ele é uma normativa que vai sim trazer elementos para as instituições oficiais de educação. E instituições oficiais de educação são tanto da rede pública quanto da rede privada, que sejam credenciadas, supervisionadas e fiscalizadas aí pelos órgãos competentes da educação, seja ele aí pelos conselhos municipais de educação, seja aí pela Secretaria Municipal de Educação, seja pela Secretaria de Estado da Educação, sim, precisam ser todas as instituições oficiais de educação. Quando a gente fala instituições oficiais de educação, eu estou querendo dizer o quê? Estou trazendo esse elemento, que são instituições credenciadas, fiscalizadas e supervisionadas pelo poder, trazendo aí elementos que garantam a aprendizagem, o essencial da aprendizagem pelos documentos oficiais da educação brasileira. Certo? Por isso que a questão aqui ainda diz que trazendo as melhores experiências, principalmente aí como base as estrangeiras. E não, nós temos aí toda a nossa documentação nacional da educação que vem buscando elementos de formação, elementos para garantir aí os processos de aprendizagem. E aí a gente vai continuar aí com mais questões para buscar o entendimento desse processo com o Plano Nacional de Educação.